Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. No vídeo de hoje, nós vamos fazer mais um exercício de estrutura metálica. E hoje sobre ligações parafusadas, tudo bem? O que a gente vai ver hoje no exercício de ligações parafusadas? No exercício de ligações parafusadas de hoje, nós vamos determinar a resistência de cálculo da ligação esquematizada a seguir. Que ligação é essa? Essa ligação ela foi feita com 3 chapas de aço, como vocês podem ver. E ela foi ligada com 12 parafusos nessa lateral e 12 parafusos nessa lateral. Para mostrar mais ou menos como é que funciona, seria assim, imagina que eu tenha que ligar duas chapas. Só que para ligar essas duas chapas, o que ele fez? Ele pegou duas outras chapas e as parafusou em cima. Então, seria mais ou menos isso o esquema do nosso exercício, tudo bem? E o que ele quer nesse exercício? Ele quer saber qual é a máxima resistência que essa ligação vai aguentar. Como que a gente vai fazer isso? Para fazer isso, nós vamos calcular duas coisas. Nós vamos calcular qual que é a resistência que cada parafuso resiste ao cisalhamento. E nós vamos calcular também qual a resistência que essa chapa resiste à pressão, tudo bem? Então, vamos para os dados da questão. Primeira coisa, do que é feita essa chapa? Essa chapa é feita de aço ASTM A36. Do que é feito o parafuso? O parafuso é feito do ASTM A325. E qual que é o diâmetro desse parafuso? 3/4 de polegada. Além disso, que tipo de furos que nós temos aqui? Nós temos furos padrão. E as dimensões nesse exercício vão ser dadas em milímetros, tudo bem? Outra informação importante são as distâncias que foram dadas. E além disso, ele nos deu a espessura de cada chapa. Como que ele fez isso? Ele falou que essa chapa tem 16 milímetros, esta 16 milímetros e essa tem 25 milímetros, ok? Então, vamos começar o exercício. Vou colocar a folha aqui mais pra cima pra gente começar o exercício em si. Primeira coisa no exercício. Primeira coisa. O que ele tá querendo? Ele tá querendo saber a resistência do parafuso. Então, a primeira coisa que nós vamos calcular é a força de cisalhamento resistente de cálculo, ok? Como que a gente vai fazer isso? Olha, vocês percebem por esse desenho que quantos planos de corte a gente tem? O que são planos de corte? Plano de corte é um possível lugar onde ocorreria um cisalhamento caso esse parafuso rompesse. Então, olha, é muito fácil saber quantos planos de corte tem. Tá vendo entre essa chapa e essa chapa? Aqui pode ocorrer cisalhamento. Então, esse é o nosso primeiro plano de corte. Tá vendo entre essa chapa e essa? Aqui também pode ocorrer cisalhamento. Então, esse é o nosso segundo plano de corte. Portanto, quantos planos de corte nós temos? 2. 1, 2. Então, tá. Agora que você sabe quantos planos de corte, a gente sabe que nosso exercício tem que ser feito para 2 planos de corte. Mas, para facilitar, nós vamos fazer inicialmente o cálculo para um plano de corte e depois nós vamos considerar o fato de ter 2, tudo bem? Mas inicialmente nós vamos fazer o cálculo apenas para um plano de corte. Então vamos. Primeiro, qual fórmula que a gente vai usar? É muito importante, quando vocês forem fazer exercício, sempre terem em mão a NBR 8800. Vou pegar a minha aqui. A NBR 8800 é uma norma da ABNT aqui, que ela dá todas as normas, as fórmulas, todos os critérios de dimensionamento que você vai utilizar numa estrutura metálica. Então, olha, agora a gente vai ver onde que está a parte que tem a parte de parafuso dessa norma. Eu sempre coloco aqui nos exercícios a página, tá na página 77. Indo para a página 77, o que nós teremos? Aqui na página 77, nós temos diversas fórmulas, tudo bem? Bora ver qual que a gente vai utilizar. Então, olha, para o cisalhamento, que é o que eu estou querendo calcular, você tem duas fórmulas. A fórmula é apresentada aqui em A e a fórmula é apresentada aqui em B. O que muda de uma fórmula para outra? Essa primeira fórmula, a fórmula A, não tá dando para ver provavelmente muito bem no vídeo, porque tá claro, mas olha aqui, vai ser FVRD 0,4 de AB vezes FUB dividido por γ2, que é o coeficiente de segurança. Agora, e quando é que você utiliza essa fórmula? Quando o plano de corte passa pela rosca. Rosca é aquela
parte do parafuso que você coloca, que você encaixa a rosca. E também tem essa situação, que é a situação B, que é quando o plano de corte não passa pela rosca. Então, o que muda de uma fórmula para outra? Essa fórmula você vai multiplicar tudo por 0,4, ou seja, você vai considerar 40% da resistência do parafuso. E nessa fórmula você multiplica tudo por 0,5, ou seja, você vai considerar 50% da resistência do parafuso. Olha, o que é melhor? Você considerar uma coisa que está 40% mais a favor da segurança. É melhor você considerar que algo tem só 40% da resistência, mas no final tem um pouquinho a mais, ter 50%, ou você considerar que tem 50%, mas na verdade ser 40%. A segunda opção é pior, né? Então, como que você vai ficar a favor da segurança? No nosso exercício, ele não nos disse se o plano de corte passa ou não pela rosca. Então, para considerar uma coisa a favor da segurança, nós vamos utilizar a primeira fórmula, que multiplica, que você vai considerar apenas 40% da resistência do parafuso. Ou seja, se você, na verdade, tiver uma situação em que essa barra, em que o plano de corte não vai passar pela rosca, e você tiver, na verdade, 50% da resistência, que bom! Tá sobrando resistência. Agora é melhor sobrar do que faltar. Então a gente vai considerar a primeira. Então é uma dica: se o exercício, se você estiver fazendo a prova, seu professor não te falar se o plano de corte passa ou não pela rosca, você usa essa fórmula porque você vai estar a favor da segurança. Tudo bem? Então tá. Então nós vamos utilizar aquela primeira fórmula, que é essa aqui, 0,4 de AB, de FUB e de gama 2. Só uma observação muito importante: como é que, porventura, seu professor poderia te falar na prova se aquilo passa ou não pela rosca? Vou mostrar qual seria a anotação que, no geral, é utilizada. É o seguinte: se seu professor te falasse que essa ligação era uma ligação do tipo N, no geral isso significa que o plano de corte passa pela rosca, e aí seria essa mesma fórmula que você ia utilizar. Agora, já se seu professor disser na prova que é uma ligação do tipo X, isso significa que a rosca do parafuso está fora do plano de corte. Logo, você vai ter que utilizar aquela outra fórmula da norma da página 77, que ao invés de ter um 0,54, aqui tem um 0,5, tudo bem? Ok. Agora, bora ver cada um dos termos dessa equação. É 0,4 vezes AB. Quem é AB? A área bruta. FUB. FUB é a resistência à ruptura do parafuso. E o gama 2. O gama 2 é o coeficiente de ponderação da resistência. Tudo bem? Mas vamos supor, nesse exercício em especial, eu não dei nenhum desses dados. Eu não te dei o FUB e não te dei o gama 2. Então, bora dar uma olhada na norma onde você poderia encontrar isso. Tudo bem? Onde que você encontra o FUB desse parafuso? Você encontra na página 110 da norma. Então, bora na página 110 para demonstrar para vocês como estaria lá. Na página 110 da norma, aqui. Página 110 da norma. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Aí, deu foco. Então, olha aqui, ó, na página 110 da norma, o que nós temos? Nós temos uma tabela em que você tem a resistência dos materiais usados em parafusos. Olha aqui. O ASTM A307 te dá o FYB, que é a resistência de escoamento, e o FUB, que é a resistência última. E ele faz isso para os principais aços que são utilizados na confecção de parafusos. Então, bora ver? Qual que é o aço do nosso exercício? O aço do nosso exercício é o ASTM A325 e ele tem um FYB de 635 ou 560 e tem um FUB de 825 ou 725. Ele também te dá aqui qual seria o diâmetro comum para esse tipo de parafuso. Ele te dá aqui qual seria o diâmetro comum para esse tipo de parafuso e te dá aqui também as polegadas, isso em milímetros e isso em polegadas, tudo bem? Então, agora a gente vai ver qual dessas duas resistências a gente vai utilizar. Na prova de vocês pode acontecer o seguinte: do professor de vocês te dá ou você tem que escolher. Nesse exercício, em especial, nós vamos considerar que o aço utilizado foi esse primeiro, que seria da resistência 685 e 825. Com essas dimensões padrão, tudo bem? Então, nós vamos utilizar esse aqui, até porque, olha aqui, qual que é o diâmetro do nosso parafuso? É um parafuso de 3/4. Um parafuso de 3/4 corresponde a 19 milímetros. 19 milímetros está entre 16 e 24. Portanto, não teria como ele ser esse segundo tipo de parafuso, entenderam?
Então, nosso parafuso é feito com ASTM A325, o FYB é 635, o FUB vai ser 825, e o diâmetro é 19, que tá dentro dessa faixa aqui, de 16 a 24, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, tudo bem? Ok, então vamos escrever aqui, ó. Eu vou puxar aqui a folha, e eu deixei um espaço aqui pra gente escrever, então vou escrever o parafuso ASTM A325, diâmetro de 3/4, que corresponde a 19 milímetros, tudo bem? Além disso, eu vou escrever aqui qual que seria o FY dele e o FUB. Olha, qual que é o FY no nosso parafuso? Como eu disse, nós vamos considerar 635 megapascal. Mas olha, não é muito comum a gente fazer conta com megapascal. Para facilitar, eu já vou fazer a conversão. Como é que eu transformo megapascal para quilonewton por centímetro quadrado? Simples, você divide por 10. Então, fica 63,5 quilonewtons por centímetro quadrado, tudo bem? Então, essa é a nossa resistência de escoamento desse parafuso. Nós temos também o FUB, que vai ser a resistência desse parafuso à ruptura. E qual que vai ser o FUB do nosso parafuso? O FUB do nosso parafuso é 825 megapascal. Isso equivale a quanto? 82,5 quilonewtons por centímetro quadrado. Ok? Nós temos também que ver a resistência do aço ASTM A36. Eu vou aproveitar e já colocar aqui de uma vez. A resistência do aço ASTM A36, caso o seu professor não dê na prova, tá na página 109. Na página 109, vou pegar aqui para mostrar a todos. Aqui. Nós temos aqui a resistência de vários tipos de aço que são utilizados comumente em estruturas metálicas. O aço A36, o A500, o A572, que é o mais utilizado atualmente, o A992, A242, A588, A913. Neste exercício, especificamente, nós estamos usando os A36. E nós vamos utilizar o FY de 250 e o FU de 400, que é o mais comum. Então, vai ficar aqui. FY de 250 megapascal, que é a mesma coisa aqui. Como é que eu transformo megapascal para quilonewton por centímetro quadrado? Igual eu já disse, divide por 10. Então, é 25 quilonewtons por centímetro quadrado. E nós temos o FU desse aço, que vai ser 400 megapascal, que é a mesma coisa aqui, 40 quilonewtons por centímetro quadrado. Ok? Vamos agora continuar nosso exercício. Eu sei que essa parte eu tô indo bem devagarzinho, porque existem algumas pessoas que podem não saber essa parte inicial. Mas a partir do próximo vídeo a gente vai fazer isso de forma mais rápida, tudo bem? Agora nós vamos para a continuação do exercício e nós vamos resolver isso aqui e calcular a nossa resistência de desalhamento, ok? Então vamos. A primeira coisa que vocês vão ter que calcular, só baixar aqui um pouquinho. A primeira coisa que vocês vão ter que calcular é a sua área bruta. Como é que você vai calcular a área bruta do parafuso? A área bruta do parafuso é dada por a seguinte fórmula: π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, vai ser π vezes. Qual que é o nosso diâmetro? O diâmetro é 3/4 de polegada. Isso em milímetros seria quantos milímetros? 19. Para facilitar as contas, já vou escrever direto aqui 1,9 centímetros. Isso tudo ao quadrado. Vou dividir por 4 para encontrar a área. Fazendo essa conta, você vai encontrar 2,85 centímetros quadrados. Então, essa é a área bruta do nosso parafuso. Encontrei a área bruta? Sim. Feito isso, eu posso encontrar o FVRD. F, gente, é força, V, cisalhante, R, resistente, D de cálculo. Força, cisalhante, resistente de cálculo. Então, a fórmula, como eu já tinha mostrado, primeiro eu multiplico por 0,4. Por que 0,4? Porque eu considerei que o plano de corte está passando pela rosca. Se não passasse pela rosca, seria 0,5. Vou multiplicar pela área,
que é 2,85 centímetros quadrados. E vou multiplicar também pelo FU, que a gente já encontrou. O nosso FU desse exercício vale 400 megapascal. Transformei para quilonewton por centímetro quadrado como? Dividindo por 10, ficou 40 centímetros quadrados. 40 quilonewtons por centímetro quadrado. Agora, nós iremos dividir isso pelo coeficiente de segurança, que é o gama 2. Mas aí você fala, mas Launelli, não sei qual é o coeficiente de segurança que eu vou usar. Onde tem isso na norma? Gente, isso está na página 23. E nesse caso, nós vamos usar o coeficiente 1,35. Ok? Nós vamos usar o coeficiente 1,35. Caso vocês tenham dúvida, eu vou mostrar aqui para vocês onde está isso na norma, para não deixar dúvidas. Aqui. Vocês lembram que a fórmula tem aqui o gama 2. O gama 2, para uma combinação normal, considerando a ruptura, você vai utilizar 1,35. Isso está onde? Página 23 da norma. Então, aqui tem 1,35. Quanto que deu essa divisão? Ou seja, quanto que vai ser a resistência ao cisalhamento da nossa estrutura? Cada parafuso, cada plano de corte resiste a 69,67 kN. Ok. Mas vocês lembram lá no início do vídeo que eu falei que eu ia fazer a conta para um plano de corte? Mas a gente tem quantos planos de corte? 2. Então, olha, o seu parafuso ele pode ser cortado aqui e pode ser cortado aqui. Então, na verdade, a resistência que ele resiste, na verdade, é o dobro disso. Tem muita gente que fica na dúvida se eu divido ou multiplico. Não, aqui fica claro que o FVRD é 2 vezes F, que é o valor que a gente acabou de calcular. Então, vai ser 2 vezes 69,67, que vai ser quanto? A resposta dessa conta vai ser 139,34. Olha, para o nosso vídeo não ficar muito grande, eu vou parar de gravar aqui e depois vou colocar a continuação no outro vídeo. Eu tô indo bem devagarzinho porque talvez tenham pessoas que não saibam esse conteúdo. No próximo vídeo eu já vou um pouco mais rápido para ajudar todo mundo, tudo bem? Então até o próximo vídeo.